Olá, eu sou Yaniv Shor, diretor de serviços gerenciados da Alliant. Estou aqui para responder algumas das suas dúvidas de compliance. Se você tiver alguma dúvida, esse é o espaço. É só mandar aqui para a gente que a gente vai responder. A primeira pergunta que eu tenho aqui é muito boa. Ela fala: nosso programa de integridade é relativamente recente. Estamos indo para o segundo ano e temos planos importantes de comunicação e treinamento, mas que pedem um orçamento um pouco maior do que temos hoje. Como conseguir engajar a alta administração a acreditar no valor do programa de compliance e investir nesse plano de treinamento e comunicação? Bom, essa é uma ótima pergunta, porque muitas vezes a gente esbarra em questões de orçamento no compliance. Muitas empresas enxergam a alta administração, acabam enxergando o compliance, às vezes, como custo e não como investimento. E o que precisa ser feito numa situação como essa é trazer alternativas. Quer dizer, se eu tenho um orçamento, eu consigo fazer esse plano de treinamento e comunicação com esse orçamento. Essa é a primeira coisa que você tem que trazer, porque às vezes não dá para lutar contra o orçamento que a gente tem. Ele é dado e a gente tem que seguir. Então, conseguir encaixar as nossas necessidades ao orçamento é um desafio diário, mas que a gente precisa conseguir cumprir. Para conseguir engajar a alta administração, uma das formas que a gente pode fazer é mostrar os riscos de não fazer aquilo que a gente planejou como um todo. Por exemplo, a gente tem um plano A. Então, se eu não seguir o plano A e for com o plano B, que é o que eu consigo encaixar dentro do meu orçamento, a gente corre esses riscos. E ao demonstrar os riscos para a alta administração, é uma forma de sensibilizar, deles entenderem e pensarem, bom, queremos comprar esse risco ou não? É um risco que a gente está disposto a aceitar e não investir? A gente chama de risk-based decision, quer dizer, uma decisão baseada em risco, é muito mais embasado, não é eu vou fazer esse plano, esse treinamento, essa comunicação porque eu quero. Se eu não fizer, corremos esses riscos. E essa talvez seja uma das boas maneiras de trazer a alta administração do seu lado, principalmente quando você precisa aumentar o orçamento de algum plano de treinamento ou de comunicação. A próxima pergunta, muito interessante, que fala sobre relacionamentos internos dentro da empresa. A pergunta diz: muito se fala na necessidade do compliance ser uma área que colabora com as demais áreas da companhia para mitigar riscos. Quais mecanismos são recomendados para essa interação? Aqui temos muita interação com o time de RH e de compras, e nem sempre é fácil engajá-los na gestão de riscos. Bom, o compliance não trabalha sozinho. O compliance ele é uma parte integrante da empresa, ele é o que a gente chama um dos elos da cadeia, né? E quando a gente fala em risco, gestão de riscos de maneira geral, eu gosto de fazer a comparação com uma corrente, né? A corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Você tem uma corrente de aço com elo de plástico, qualquer um arrebenta a corrente. Então, é muito importante só ter todos os elos de aço na nossa corrente da gestão de riscos. No compliance não é diferente. A gente tem que entender quem são as nossas áreas de apoio, quem são nossas áreas clientes dentro da organização, quem são as áreas que vão dar suporte e combinar o jogo. Se desde o início a gente tem as regras claras, a gente já sabe quem vai fazer o quê. Se a gente monta, por exemplo, na etapa de elaboração da matriz de riscos, onde a gente monta planos de ação e traz junto os executores, os responsáveis executores por esse plano de ação, a regra já está combinada desde o início. Nem sempre é fácil, cada um tem sua agenda, então a equipe de RH tem agenda de RH, provavelmente para eles mais crítico do que as questões que compliance vai trazer. O mesmo vale para contas, o mesmo vale para financeiro, mas a gente tem que também demonstrar as preocupações e o que pode acontecer se essas áreas não forem envolvidas. Uma das maneiras de trazer esse time para junto ao compliance é, junto à diretoria, definir metas conjuntas para a organização, onde a participação dessas áreas é fundamental para o atingimento das metas. Uma vez que você tenha o buy-in da alta administração, tudo fica mais fácil, porque a cobrança também é mais fácil. Uma outra forma de trazer essas equipes para perto de você é mostrar como o trabalho de compliance vai trazer resultado também para as áreas deles. Ou seja, ao pedir ao auxílio do RH, por exemplo, para trabalhar
comunicação interna ou para trabalhar treinamentos dentro de um programa integrado de recursos humanos, você consegue demonstrar que é a forma de trazer uma cultura organizacional, cultura de ética, cultura de compliance. E obviamente que o RH precisa disso. O RH precisa ter pessoas que estão dentro das regras, que entendem a cultura organizacional. Então, quer dizer, trabalhar junto é uma das maneiras. Mesma coisa para compras. Se você trouxer que o compliance vai ajudar na hora de definir, por exemplo, um fornecedor com critérios baseados em riscos, e ele vai provavelmente ter menos trabalho porque esse fornecedor vai atender aos critérios e vai conseguir prestar serviço por mais tempo, logo não vou precisar procurar outros fornecedores. Então você, no fim das contas, também ajuda suprimentos a ter um bom trabalho. Muito importante, ao se inserir nesses processos, não impactar nos SLAs e deixar isso já pré-definido. Por exemplo, se o compliance vai entrar com o processo de due diligence junto à área de compras, qual que é o SLA pré-definido que a gente tem? São 2 dias úteis, é 1 dia útil, são 3 dias? Se isso for combinado com a área de compras, quando você tiver os seus 3 dias, esses 3 dias não vão impactar o processo. Você não pode levar mais tempo do que o previsto, obviamente. Mas se mantiver aquilo que foi proposto, combinado e diminuindo os riscos, trazendo uma segurança maior para as outras áreas atingirem os objetivos delas, talvez seja a melhor maneira de engajar e de trazer essas outras estruturas para perto do compliance. Pergunta nova que acabou de chegar aqui no meu WhatsApp. Aqui na empresa nós ainda estamos em dúvida sobre aplicar para o selo Proética. Quais as vantagens e benefícios de se aplicar e conseguir o Proética? Uma excelente pergunta. O Proética ele é um reconhecimento público oferecido pela CGU para empresas que conseguem demonstrar a aplicabilidade e a efetividade dos seus programas de compliance e integridade. O objetivo é criar um grande senso dentro das organizações do Brasil para fomentar a cultura de integridade para dentro e para fora. Então, pensando no macro, quanto mais empresas forem reconhecidas, melhor, porque temos mais empresas que prezam pela cultura de ética e integridade. Então, isso pensando no macro já é algo que seria muito bom se todas as empresas perseguissem esse objetivo. Mas pensando também para dentro, a gente tem um ponto aqui de senso de pertencimento. Aquelas empresas que têm o Proética, elas devem trabalhar bastante isso para dentro de casa e demonstrar para os seus colaboradores. A gente acredita naquilo que a gente faz. A gente acredita tanto que a gente é reconhecido por isso. E para o mercado também. Se eu vou fazer um negócio com uma empresa e eu vejo que ela tem esse reconhecimento, ela é uma empresa proética, eu sei que ela tem bons processos, eu sei que ela preza pela cultura de ética e de integridade, então é muito mais fácil. Se eu também sou uma empresa que prezo, por isso é muito mais fácil fazer negócios, porque eu sei que as coisas vão ser feitas da maneira correta. Então, isso é muito bom para a empresa, isso é muito bom para os profissionais da empresa. E é muito bom, obviamente, para o mercado como um todo. E um ponto muito importante, não se preocupe, que é uma dúvida comum também, mas se eu aplicar e não for reconhecido, isso é ruim para a minha imagem? Não, ninguém sabe quais são as empresas que aplicam e não são reconhecidas. Ou seja, eu divulgo somente aquelas que são reconhecidas. Então não existe a preocupação de vou ficar queimado no mercado, vou ter problema de imagem se não for reconhecido. Isso não é uma questão porque ninguém vai saber. Então tente, aplique, se você entende que é algo que faz bem para a sua organização, que você já tem um programa de compliance maduro o suficiente, que tenha o envolvimento da alta administração para conseguir o Proética, vá em frente, porque como uma empresa proética, eu sinto muito orgulho disso. Qual o processo de feedback ao denunciante e como vocês monitoram satisfação e confiança no canal? O processo de feedback ao denunciante via plataforma de canal, ele é feito de maneira muito simples. Ao finalizar um relato, muda-se o status daquele relato. O denunciante ele não recebe detalhes do que aconteceu efetivamente. Ele vai saber que o relato foi finalizado, mas ele não vai saber necessariamente, ele não pode saber se foi tomada alguma ação específica frente ao denunciado. Mas ele vai perceber, obviamente, tem que perceber no dia a dia, seja na mudança de comportamento daquela pessoa que foi denunciada, caso ela continue
na organização, seja por outras formas, como comunicação. Se eu fiz uma denúncia sobre assédio e eu começo a ver que a empresa começa a falar mais sobre assédio, eu consigo relacionar a minha denúncia com essa ação da organização. Então, não existe um processo de feedback em que eu vá explicar exatamente o que aconteceu, mas, como eu já falei em episódios anteriores, em perguntas anteriores que foram feitas, a transparência do canal é fundamental para ajudar até nesse entendimento, nesse feedback dos denunciantes. Então, eu trazer estatísticas, eu mostrar o que está sendo feito de maneira transparente e generalizada, não específica para cada caso, ajuda também nesse feedback. E como fazer para monitorar a satisfação e confiança no canal? Na plataforma da Alliant a gente tem o NTS, que é o índice de confiança do canal. Ao final do relato, assim que você terminar de fazer um relato, você seleciona de 1 a 5 quanto você confia naquele canal. E dessa forma a gente consegue monitorar a empresa, a organização consegue entender o quanto que as pessoas confiam e dessa forma também trabalhar bastante comunicação nas empresas, por exemplo, onde o nível de confiança é mais baixo, trabalhar a comunicação para que as pessoas confiem mais, e naquelas em que o índice é alto, trabalhar também transparência, trabalhar indicadores para que esse índice se mantenha elevado. Quais são as etapas essenciais para garantir o anonimato do denunciante e a confidencialidade de um canal de denúncias? A principal forma de conseguir manter a confidencialidade do canal e o anonimato do denunciante é por meio de um canal terceirizado, obviamente, e com fluxos bem estabelecidos. Quer dizer, eu tenho meu fluxo normal para quem vai receber todas as denúncias, mas eu tenho que ter fluxos que garantam também que as pessoas envolvidas no relato não recebam esse relato. Então, eu vou ter meu fluxo normal, eu vou ter, por exemplo, o que a gente chama do fluxo de autodenúncia, eu vou ter que, se a pessoa envolvida, isso escala, por exemplo, para o gestor dela ou para o gestor do gestor. Da mesma forma, um fluxo, uma denúncia que vai para o CEO não pode ser recebida por ninguém abaixo desse CEO, porque ele vai estar conflitado, então tem que ir acima, por exemplo, tem que ir para o conselho. Essa definição, esse setup do canal de denúncias é fundamental para garantir principalmente a não retaliação e o não conflito de interesses na apuração. Uma outra forma importante de se garantir esse anonimato e a confidencialidade de um caso é você saber muito bem quem está recebendo partes das informações e saber como distribuir isso, porque toda a investigação ela precisa ter levantamento de informações e que o compliance nem sempre vai ter todas as peças do quebra-cabeça, as informações para fazer essa apuração. Então vai precisar levantar dados na TI, vai precisar levantar dados no RH e esses dados vão ser levantados também com confidencialidade. Então se você tem uma plataforma que te ajuda nisso, gerando tarefas onde você só sinaliza a parte da tarefa que você quer ou só a parte da denúncia que você quer que aquela pessoa veja, isso ajuda bastante a manter a confidencialidade. Então, monte um processo robusto de apuração, tenha uma estrutura que vai apoiar, tenha as ferramentas que te apoiem e dessa forma você vai conseguir manter o anonimato e a confidencialidade.